Estamos dando início a mais um encontro aqui do Cálculo 2 pelo Projeto Newton. Bom dia, desculpa, estou acordando ainda. Bom dia a todos, perdão. Bem, quero dar as boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom, as boas-vindas aos colegas que estão aqui no auditório. Hoje eu vou dar continuidade à revisão, né? A gente vai ter a avaliação na próxima sexta. Enquanto os colegas vão entrando, eu vou ir aqui no Moodle. Bem, eu tenho como uma proposta, e aí eu gostaria que vocês também colocassem as dúvidas que ainda têm em relação à revisão. Imagino que muitos de vocês já deram uma revisada no conteúdo, então as dúvidas que forem surgindo podem colocar aí. A minha sugestão é a gente dar uma passada rápida pelas listas de exercício do ciclo 2, 3 e 4, só para vocês ir relembrando os exercícios, porque é muito conteúdo, né? E aí eu comento brevemente como que se resolve uma questão ou outra, e vocês vão me dizendo aquilo que ainda está com dúvida, tá? A própria lista 4, ela já tem... a lista 4 já tem bastante questões de revisão, mas vamos passar de uma por uma, para a gente dar uma recapitulada. E aí eu vou acolhendo as dúvidas que há tanto aqui do auditório como as dúvidas do Zoom, tá bem? Uma coisa importante, pessoal, é que caso vocês ainda não tenham observado, as notas de vocês elas vão sendo lançadas aqui no livro de notas. E aí é uma boa forma de vocês irem acompanhando. Bem, esse é o meu relatório, eu não tenho nenhuma nota, porque eu não fiz as atividades. Mas, bem, para vocês devem aparecer algumas notas aqui. Eu vi que muitos colegas estavam perguntando sobre as atividades de monitoria. Eu acho que eu comentei pela manhã e à tarde também. Essas notas vão ser lançadas, tá? Em relação ao primeiro ciclo avaliativo, provavelmente ainda esse mês. Foi só porque teve alguns probleminhas técnicos para levantar essas notas, mas a gente em breve disponibiliza ela para vocês. E aí, se vocês observarem, é uma boa forma de vocês irem acompanhando as notas de vocês. Assim que vocês realizarem a primeira avaliação de conteúdo, que é a P1, bem, todas as notas que já foram disponibilizadas no curso vão somar 4 pontos, tá? É uma forma de vocês terem aí uma noção de o quão bem ou mal vocês estão em relação à disciplina, tá? Aqui a nota de vocês, esse lado de cá é a média do curso, tá? Então é a média dos alunos como um todo, e a que aparece aqui é a de vocês. No meu caso não aparece nessa primeira coluna, porque eu estou como aluno aqui, então não aparece as atividades, tá bem? Dito isso, só para que vocês, bem, deem uma olhada para ver como está a situação de vocês antes da avaliação, minha sugestão é a gente dar uma olhada bem rapidinho nas listas de exercícios. Bem, como eu tinha comentado com vocês, o primeiro ciclo de atividades ele é só o conteúdo de base, então é um pouquinho de geometria analítica, um pouquinho de álgebra linear, algumas revisões que são importantes para o curso, mas o conteúdo em si da nossa avaliação de conteúdo são as listas 2, 3 e 4. Então, se vocês, bem, muitos de vocês realizaram, alguns talvez tenham perdido uma lista ou outra. Vamos relembrar, né, o que a gente tinha nas primeiras listas de exercícios, tá? Deixa eu ver aqui se surgiu alguma pergunta no Zoom. O estudo dirigido é até amanhã também ou até domingo? Eu acho que ele está disponível até a sexta, tá, Lian? É para ser até amanhã, porque a revisão é para avaliação, mas eu acho que ele está programado até amanhã. Mas se vocês entrarem no estudo dirigido, vocês conseguem ver a data final que ele está disponível, tá bem? A lista de monitoria é até amanhã. Sim, pessoal, as atividades são até amanhã, porque na sexta é a prova, né? Então, basicamente, está acabando esse primeiro ciclo avaliativo, então é até amanhã. Por isso que no começo do ciclo, semana passada, eu reforcei várias vezes que o interessante seria que vocês terminassem as atividades, de preferência o mais rápido possível, porque essa semana vocês têm avaliação, né? Então, por isso que o ideal era que vocês tivessem feito isso semana passada, que já estava disponível, tá bem? Ou no começo dessa semana, mas se não fizeram, bem, ainda dá tempo de fazer, tá?
Então, bem, quando a gente começou a falar de funções de variáveis, tinha algumas questões que eram muito importantes para vocês entenderem as diferenças, tá? Por exemplo, essa questão número 1 aí, que é para vocês entenderem a diferença de uma superfície com o que é realmente uma função. Então, foi colocada essa pergunta aí proposital para vocês começarem a entender essas diferenças. Quando ele pede para explicar com as suas palavras por que S não é gráfico de uma função, o que ele quer que vocês vejam se vocês compreendem o fato de que, assim como no caso de funções de uma variável, nas funções de várias variáveis você tem que cumprir aquela regra da reta vertical, né? Para cada valor que você toma do domínio, você só pode ter um valor no seu contradomínio. Então isso era mais básico, né? Aí depois você observa o que dá para transformar isso aqui em função. Então você consegue pegar a calota positiva ou negativa da esfera e escrever de fato como uma função. Pediu para vocês mostrarem algebricamente que o gráfico de f estava contido em S, ou seja, que os pontos aqui da sua função estavam lá dentro. Então, e aqui calcular derivadas parciais, tá? Foi bem básico no começo, deixa eu dar uma olhada só nas perguntas aqui do chat, rapidinho. Não, professor, a gente... Bem, essa é uma pergunta que muitos colegas devem ter, né? Se vocês olharem lá na onde eu falei da nota de vocês, por isso que eu comentei sobre isso, tá? Se vocês olharem lá na área de avaliações, eu falei isso no comecinho do curso, eu reforcei em alguns momentos, vocês vão ver como que a nota ela é calculada. Eu já até falei aqui novamente, né? A nota de vocês é calculada assim. É 60% das notas de avaliação, 20% das listas de exercício, 10% dos estudos dirigidos e 10% das sessões de monitoria, as atividades de monitoria. Então, quando alguém pergunta, é possível passar só fazendo a prova? Sim, porque é 60% e vocês são aprovados assim que vocês passam de 50% da nota. O que eu quero dizer com sim? Se você gabaritar as duas avaliações, a sua média é 6. Você está aprovado, ok? Então, é possível, mas entenda, e eu acho que isso eu tentei muito durante o curso reforçar, e é claro que acho que a preocupação aumenta na semana de avaliação, né? Mas é possível, vocês podem chegar a uma média 6 só com as listas de exercício, só com a avaliação de conteúdo, mas se você tirar 5 nas duas avaliações, quanto que você tem de média? Uma conta simples, né? Você tem 3, porque se vale 6, se você tirar 5 em duas avaliações, você tem 3. Então, é possível sim passar, mas desde que você tire pelo menos 80%, né? Pelo menos 80, um pouquinho mais, né? 80 e poucos por cento das duas avaliações, sim, você vai estar aprovado. Ok, Adriano? Então a resposta é sim. Mas tem que entender como que a conta funciona para entender quanto que vocês precisam. E ficou claro? Você vai ter que tirar aí por volta de 8 e pouco em cada uma das avaliações para estar aprovado só com as avaliações de conteúdo. O que é totalmente possível, né? A prova vale 10. Então, na verdade, a prova de vocês vale 11. Um ponto é extra. Então, é totalmente possível. Não é recomendado, mas é totalmente possível. Ok. Bem, aqui tem uma... Bem, essa segunda questão aqui também é bem introdutória ainda, analisar linhas equipotenciais, coisas assim. A questão 3. Todo mundo entende como resolve a questão 3? É para calcular as derivadas parciais, tá? Alguém tem dúvida nesse tipo de conta? Questão 3. Alguém aqui tem dúvidas? Tá. Vamos fazer... É porque essa já é um pouquinho mais elaborada e aí eu já reviso algo com vocês. Então deixa aí no quadro rapidinho. Bem, essa lista já passou, né? Então eu vou resolver ela mesmo. Quando a gente chegar na lista 4, aí eu faço exemplos diferentes. Nesse caso, vamos usar a própria
que foi proposta na lista, até porque os colegas que já fizeram fica mais fácil de acompanhar e revisar, porque já viram, né? Isso se xy for diferente do 0, 0, e você tem 0 se o x e o y for igual ao 0, 0. Tá? Ok, vamos fazer essa continha aqui. Bem, vocês já fizeram isso na lista, eu vou fazer bem rápido, mas eu quero revisar, porque talvez já tenha algum tempo que vocês fizeram. Qual que é a ideia desse tipo de questão? É que, como ela foi definida de duas formas diferentes, as regras de derivação você só consegue aplicar quando você não tem problema de definição na função, quando ela é uma função contínua e diferenciável, no caso, derivável. Então, quando você olha essa função, como derivadas parciais são derivadas em uma única coordenada, você percebe que isso daqui, visto como uma função em x, ou visto como uma função em y, desde que você tenha essa condição, ela é uma função diferenciável. Mais do que isso, é uma função de classe C infinita. Você pode derivar ela quantas vezes você quiser. Então essa é a parte fácil dessa conta, né? A parte teoricamente mais imediata, que é derivar f em relação a x. Bem, quando você deriva isso daqui em relação a x, é simplesmente derivada parcial. Estou considerando o caso em que xy é diferente do 0, 0. Então você observa que regras de derivação me diz que essa derivada parcial em relação a x é a derivada do de cima em relação a x, tá? Que multiplica de baixo menos a derivada da de baixo em relação a x, que multiplica de cima sobre a de baixo ao quadrado. Isso se o x e o y for diferente do 0, 0. Tá, e aí uma coisa que é muito importante, tanto para lista, que já foi, então não adianta muito, mas principalmente em relação à avaliação, pessoal, não tem necessidade de sair fazendo cancelamentos, tá? Isso não é uma questão para saber se vocês sabem, sei lá, simplificar expressões algébricas. Isso é só para entender se vocês sabem derivar. Então, tem vários alunos que fizeram essa questão ficar enorme porque saíram fazendo conta, cancela, dá para cancelar um x ao quadrado aqui. Não tem a menor necessidade de fazer isso, tá? Vocês acabam gastando um tempo e às vezes acontece uma coisa pior. Que é, se você deixar bem aqui, eu sei que você sabe derivar e eu te dou a nota. Se você começa a desenvolver e erra contas, eu sou obrigado a descontar a nota sua quando você erra coisas de simplificação, tá? Esse é o chamado direito à dúvida. Eu vou acreditar que você sabe fazer isso e só não fez porque não é o objetivo. Mas se você desenvolver e errar essa conta, eu não posso dizer que ela está totalmente certa. Todo mundo consegue entender a lógica, né? A lógica é, isso é a derivada, correto. Mas se você desenvolver aqui e errar ao menos, vai virar outra coisa. Aí você fala para mim, ó, isso daqui é a derivada final. Tá errado. Entende? Então, é até pior se vocês desenvolvem do ponto de vista que vocês podem cometer erros no caminho. É claro que eu não vou zerar a questão de vocês se for um erro bobo de conta, mas vocês acabam perdendo um décimo que vocês nem precisavam ter gastado o tempo e nem o décimo. Então, em geral, eu acho mais simples que vocês não desenvolvam a conta. Mas aí é conselho, né? Bem, derivando em relação a y, eu fico com menos 2 yx, né? Porque o x ao quadrado, o x ao cubo, quando eu derivo em relação a y, ele vai embora, que multiplica de baixo, menos derivada do de baixo, que multiplica de cima, isso aqui quando o x e o y é diferente do 0, 0. Eu imagino que esse aqui, a essa altura do campeonato, não deve ser dificuldade para... Espera-se que não seja mais dificuldade para nenhum de vocês. Agora tem um detalhe. O que acontece quando você vai para o 0, 0? Essa função, ela não está definida no 0, 0 dessa forma, essa parte de cima. Então eu escolhi um valor para C.
Quando você faz técnicas de derivação, todas essas técnicas, técnica do produto, técnica da soma, a técnica do quociente, coisas desse tipo, é baseado no fato de que quando você processa aquele limite da derivada, você obtém aquilo sempre. Então, é basicamente dizer o seguinte, ó, você pega um produto, aplica o incremento, faz o limite e vai para aquela regra do produto. Só que aí, quando é feito dessa forma lá, que vocês não veem essas demonstrações, porque também não é o objetivo de um curso de cálculo 1, uma coisa que fica claro é, a definição da função tem que ser a mesma, porque você está manipulando sobre aquela expressão. Então, se você tem esses tipos de mudança, você sempre vai ter que considerar separadamente. E é aqui é que está o detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, quando você vai calcular, seja a derivada parcial da f em relação ao x no 0, 0, ou em relação ao y, você tem que tomar algum cuidado. Nesse caso, eu vou fazer só uma delas, porque a ideia é análoga e assim a gente ganha mais tempo de revisão, tá? Então, quando você vai fazer o x, você dá um incremento no... Quando você vai fazer a derivada em relação a x, você dá um incremento no x. Observa que você está calculando no 0, 0. Então, fica 0 mais h, que dá h. 0 menos f de 0, 0, sobre h. E aí é que está aquilo que eu chamei muita atenção na época, quando eu estava falando desse tipo de conta com vocês. Eu vou reforçar aqui, para que vocês se lembrem, na hora da avaliação, caso necessário, é que o h, quando está se aproximando de 0, ele é sempre diferente do 0, o que faz com que esse ponto não seja o 0, 0, apesar de eu ter um 0 aqui. Porque o h ele é sempre diferente de 0, porém se aproximando. Então, isso daqui me diz que essa parte da função, eu aplico a definição... Volta lá no quadro 1, por favor. Eu aplico a definição de cima. Então, o que vai acontecer? Se vocês observarem, eu vou colocar h aí nesse x e 0 no y. Então, vai ficar h ao cubo menos 0 sobre h ao quadrado mais 0. Então, vai ficar h ao cubo sobre h ao quadrado, que dá h. Então, eu tenho um h. Só que aí, o f de 0, 0, como estava lá para vocês, esse daqui foi definido como sendo 0, porque eu não podia usar essa expressão. Então, é menos o 0 sobre o h. A conta não é difícil, tá, pessoal? O importante é que vocês tomem alguns cuidados, principalmente de notação. Isso aqui fica h sobre h, esse h se cancela. Limite de 1 quando h vai a 0. Você observa que não depende mais do h, então isso dá 1. E a outra conta é bem análoga, vou só passar aqui rapidinho. Não vou ir lá, mas se vocês observarem o que vai acontecer quando você estiver na derivada parcial em relação ao y, é que você vai ter 0 no x, certo? Vai ser 0 no x e h no y. Só que esse 0 no x vai anular essa parte, então vai ficar 0 menos 0, não vai depender do h e vai dar 0. Acontece. Professor, dá um spoiler da prova. Se vocês fossem atenciosos, já teriam pegado alguns spoilers da prova, tá bem? Mas vamos continuar a revisão. Tá bem. Outra coisa importante para vocês revisarem, né? Vou dizer dessa forma, que seria muito interessante se vocês gastassem algum tempo fazendo coisas desse tipo, seria coisas como a questão 4. Deixa a questão 4 aí no quadro. Bem, qual é a importância da questão 4? É vocês entenderem de fato como se comporta as derivadas parciais. É uma forma de você compreender bem. Vou começar aqui no quadro 3 logo. O que a questão 4 é? Eu disse que existe uma função que quando eu derivo ela em relação a x, ela dá 5e elevado a x mais 5xe elevado a x menos 3x ao quadrado y ao quadrado. Eu achei engraçado a pergunta do Adriano sobre spoilers da prova, porque, bem, revisão é exatamente isso, tá, pessoal? Não faz o menor sentido eu chegar aqui e falar assim, vamos fazer uma conta sobre curvaturas, e aí você chega na prova, não tem nem curvas lá. Então, de certa forma, para um bom interpretador, revisão eu não diria spoiler, mas pelo menos uma sinopse da prova.
Mas, bem, isso é interpretativo. Volta lá, por favor, só para eu terminar. 3 seno de y mais 3y cosseno de y menos 2x ao cubo y. E aí eu disse que f de 1 e π sobre 2 é igual a 0. Tá? Só fizeram uma pergunta? Essa questão tem um gosto estranho, me lembra anos de lágrimas. A importância dessa questão, professor, é que vai cair uma similar dela na prova. A galera tá fazendo adivinhações ali, a galera tá boa. Tá bem, qual que é a característica dessa questão? É entender como que você consegue recuperar uma função via as derivadas parciais, que era bem mais fácil no cálculo 1, né? No cálculo 1, o teorema fundamental do cálculo vem dizer para você o seguinte, olha, se essa aqui se deriva vira essa, então para recuperar é só integrar. Então é bem mais simples do que aqui. Aqui, quando a gente for falar de integração, essa questão está aqui, porque quando eu for falar de integração, eu vou estar muito mais interessado em integrais definidas, calcular volume, calcular área de superfície, coisas desse tipo. Algumas aplicações na física que vêm de integrais definidas. Porque o caso da integral indefinida basicamente se resume a coisas desse tipo. As integrais definidas, que é você recuperar funções a partir de derivadas, é isso daqui. Toda aquela parte de integração indefinida do cálculo 1, ela se resume a isso e encontrar integrais definidas via teorema fundamental do cálculo. Então, por isso que é muito importante. Uma coisa que... Bem, aqui dá muita conta, eu copiei. Essa questão, se vocês lembrarem, dá bastante conta. A ideia é relativamente simples. Você considera que essa função f, ela é uma função de x e y, que pode ser recuperada, sim, via integração. Você integra a derivada parcial de f, por exemplo, em relação a x, dx. Isso vai te dar uma função aqui, vamos chamar de uma g de xy, mais uma constante. Essa é a parte sem a constante. O mais importante é vocês lembrarem que quando você pega essa função e integra ela em x, pelo teorema fundamental do cálculo, se essa integral é indefinida, vai ter uma constante. Só que essa função é uma função de várias variáveis. Então, essa constante, ela pode não só depender, ela pode ser um número, mas ela também pode ter uma parte que depende só da outra variável. Então, essa é a ideia. Então, ela tem uma função aqui que depende de y. Eu vou fazer um exemplo com vocês, de conta um pouquinho mais curto, e vai ficar mais claro. Então, a primeira ideia é essa, que quando você integra isso, você tem uma constante. E essa constante, ela pode depender do y. Por quê? Porque quando você deriva isso daqui, tudo que depende em relação a x, tudo que depende de y vai embora. Então, você tem esse caminho, só que aí quando você chega aqui, você não sabe quem é essa função. Você precisa conhecer ela. Então, o que você faz para tentar recuperar essa função? Se eu derivar em x, essa função desaparece. Mas se eu derivar em y, ela não desaparece, ela continua aqui. Então, o que eu penso é o seguinte, eu derivo isso daqui em relação a y, então eu derivo em relação a y, esse resultado que eu obtenho aqui, pensando que a minha constante do teorema fundamental do cálculo é uma função de y. Quando eu derivo isso, eu coloquei um g aqui só para diferenciar, tá? Porque não é a função que eu quero, é essa daqui. Essa é basicamente o pedaço daquela que depende de x e y, mais essa constante. Derivar uma função que só depende de y em relação a y, o que vai dar essa derivada? Do lado de cá, você vai obter essa derivada parcial da g de y mais c' de y. Isso é o que acontece desse lado. Só que do lado de cá, isso daqui é a derivada parcial da f em relação a y. Então, isso tem que ser igual a essa parte. E aí, observa que você descobre quem que é c de y. Porque o c de y vai ser a parte da derivada parcial
que você não tinha na outra função. Para ficar mais claro, eu vou fazer com um exemplo bem mais simples, mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou mostrar para vocês como esses tipos de questão são elaborados. É claro que ninguém adivinha quais são as derivadas parciais. Fica bem mais simples se você pensar numa função. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho, só para a gente ganhar tempo com conta. X² mais xy mais y² menos x menos y mais 3. Suponha que você tem essa função. E você sabe que no 0, 0, essa função dá 3. Por exemplo, ok? Tá, só que aí eu já sei disso, eu olho para a função, chego que ela é 3, aí eu quero elaborar uma questão para botar lá na atividade de monitoria de vocês. Aí o que eu faço? Eu pego essa função e derivo ela em relação a x. Vai dar 2x mais y menos 1. Aí eu pego essa função e derivo ela em relação ao y. Vai dar x mais 2y menos 1. Aí o que eu faço? Eu apago a função e falo para vocês recuperarem ela. É basicamente isso que acontece. E o que você tem que fazer? Bem, você tem que fazer o processo ao contrário. Eu vim de cima para baixo, você vai de baixo para cima. Então você integra isso daqui em x, por exemplo. Pega integral de e de x mais... Devia ter deixado ali só em quadradinho, né? Mas bem, eu vou lembrar qual que era a função. Menos 1. Vou integrar, isso aqui está derivado em x, eu integro em x. Quando você integra em x, bem, isso aqui é bem fácil. X² mais y é uma constante quando eu estou integrando em x. Então, quando eu integro y em relação a x, eu obtenho yx. Porque é isso que as constantes fazem nas integrações. Se fosse um 2, seria 2x. Se fosse 3, pensa no caso do menos 1 que está aqui, que vai virar menos x, ok? Só que aí, o teorema fundamental do cálculo me diz que tem essa função a menos de constante. Então tem uma constante aqui. Só que essa é uma função de duas variáveis. Então tudo que dependia só do y foi embora. Então é um c de y. Bem, é parecida com a função que eu tinha, mas não é exatamente. O que eu vou precisar fazer para encontrar? Eu derivo isso daqui, que é o que lá no quadro 3 eu chamei de g de xy mais c de y, eu derivo isso aqui em relação a y. Quando eu derivo essa expressão em relação ao y, eu tenho que obter essa daqui, tá? Porque é igualdade. Isso quer ser igual. A derivada, isso daqui é a função f, que derivada em relação a y tem que dar a derivada dessa daqui. Pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Isso daqui, isso aqui, é a minha função f de xy. A menos de eu descobrir quem é essa, mas já é a função f de xy, porque é isso que o teorema fundamental do cálculo diz. Então, derivar isso, eu tenho que obter x mais 2y menos 1. Só que quando eu derivo do lado de cá, o que acontece? Em relação a x, isso vai embora. Isso, yx, em relação a y, fica x. Isso vai embora. Derivar uma função que só depende de y em relação a y é c' de y. Então, isso daqui dá x mais 2y menos 1. Tem x dos dois lados, eu cancelo. Troco o sinal, então c' de y é igual a menos 2y menos 1. Aí eu integro dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é c de y, integra isso daqui em relação a y, você vai obter menos y² daqui, menos y, mais uma constante. Essa constante, professor, depende do x? Não, porque o que dependia do x você já tirou lá na outra. Então, isso aqui é de fato uma constante. Aí você vem e escreve a sua função, partindo daqui. Sua função f de xy é x² mais yx
menos x mais. Na verdade é menos, né? É o c de y. Observe que aqui embaixo eu tenho c de y. Então, mais c de y, que na verdade é menos y quadrado, menos y, mais uma constante que agora não depende de ninguém. Aí daqui, como é que eu faço para descobrir quem que é a constante? Eu disse que f de 0, 0 é 3. 0, 0, 0, 0, 0, 3. Se vocês que estão no Zoom voltar um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que é exatamente a função que eu tinha no início. É mais lá no... mais... Ah, é verdade. Troquei os sinais das coisas. Então não vai dar a mesma coisa, né? É mais aqui... então aqui eu troquei de sinal errado. Desculpa. Aqui era positivo, né? Então fica isso. Deixa eu voltar aqui para eu ver os sinais que eu troquei. Aqui vai continuar positivo, negativo. Aqui não é menos, aqui não é menos. Agora está certo. Então o que eu errei foi esse sinal aqui. Deixa eu ver. Está correto. Devia ter deixado a questão. O professor é positivo. Isso. Tá correto agora. Agora está correto. Devia ter deixado a função como eu tinha dito no começo, né? Mas é isso, tá? Porque aqui é positivo, então eu vou cancelar só o x. Vai ficar esse, o menos daqui, eu não tinha nem trocado o sinal no final das contas, né? O y é positivo. Chegar está correto. Entenderam como faz? Entenderam? Pode perguntar. Nome e curso. Anderson, de Engenharia Elétrica. Assim, não é uma pergunta, é só um contraponto nessa questão específica. Você tem que subir um pouquinho o microfone, senão eu também não vou conseguir ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá, melhor. Sim, nesse tipo de questão, eu achei essa metodologia um tanto quanto confusa. Então, assim, pelo menos para mim é mais fácil. A gente pega as derivadas parciais e vai integrar as duas. A gente integra a derivada em relação a x e integra a derivada em relação a y. Compara. A gente vai achar as duas derivadas praticamente iguais, só com duas partes que seriam diferentes. No caso, a gente vai achar na derivada em relação a y, a gente já vai achar a constante em relação a y, que vai estar na derivada em relação a x. Sim. E no y vai ser o mesmo caso. Sim. Aí a gente só pegaria a função já toda completa e as constantes que se completam nas duas derivadas. Sim, está correto. Eu vou, para quem não conseguiu ouvir muito bem, eu vou repetir. Por que cancela o x dos dois lados? Bem, por que cancela o x dos dois lados? É porque não é que eu cancelei, né? Eu subtraí x aqui para isolar essa. O que o colega comentou é que tem um outro caminho de chegar e que também funciona. Se é mais curto ou mais longo eu não tenho muita certeza, mas é o seguinte. Integra isso em x, integra isso em y, compara e cancela o que é cancelável, tá? Você vai ter duas coisas, você vai ver que tem termos em comum. E aí, você compara as duas, você vai obter as duas funções. Funciona, tá? Porque quando você integra essa, você vai obter isso. Só que aí você esquece um pouco essa constante. A hora que você integra essa daqui, a parte que depende só de y sai daqui, a parte que depende só do x sai daqui, e aí você vai ficar faltando só a constante de integração no final que você faz pelo valor. Funciona também. No final das contas, de certa forma, é a mesma coisa, porque você tem que integrar as duas funções, né? Aqui eu acabei integrando só a parte que dependia de y. Vou fazer do outro jeito, só para... Um colega no Zoom também disse que faz assim. Qual que é a ideia a outra forma de fazer, que é equivalente? Integra uma em x. Então, se você integra isso em x, você obtém x² menos xy menos x mais uma constante. Essa constante depende sim do y, mas deixa ela aí por enquanto, vamos chamar de C1 ela. Integra a outra em y.
você vai ter xy. Tem só um detalhe. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô colocando uns menos nos lugares que eu não sei da onde que eu tô tirando, tá? Aqui é mais, tá, pessoal? Não sei da onde que eu tinha tirado aquele menos, não. Trocando um sinal sem sentido. Tá, mais y quadrado, menos y, mais uma constante C2. E aí você observa que as duas coisas têm que ser iguais. Então você tem que x ao quadrado mais xy menos x mais essa primeira constante que depende de y é igual a xy mais y ao quadrado menos y mais essa constante C2 que depende de x. Então meio que você obtém elas, né? Porque você observa que o xy você pode cancelar. E aí você fica com o seguinte, x quadrado menos x mais uma constante que depende de y é igual a y ao quadrado menos y mais uma constante que depende de x. O que significa que a constante que depende de x, a parte que não é constante, a parte que não é um número é essa, e a parte que depende do y é essa. Então só fica faltando, então você sabe basicamente que c' de y é igual a y ao quadrado menos y mais uma constante c, que agora vai ser a mesma para os dois, e c2 de x vai ser igual a x quadrado menos x mais essa constante. Então você vem em qualquer uma das duas, por exemplo aqui, coloca C1, vai ficar faltando C, você vem para cá e você encontra. Entendeu? Funciona da mesma forma. A ideia é que você tem duas integrais, inevitavelmente. Tá bem? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Tá bem. Então, vamos seguir um pouquinho para ver se a gente consegue fazer mais algumas coisas. Aí você tem uma que é encontrar plano tangente. Encontrar plano tangente vai ter em outras listas, eu vou pegar de outra, tá? Mas tinha uma questão aqui para encontrar plano tangente. Então vamos andar mais um pouquinho na revisão. Bem, a lista 3 de vocês, que já era essa parte, estava um pouco mais avançada em relação ao conteúdo, tinha essa questão número 1, que era de encontrar plano tangente e reta normal. Alguém ainda tem dúvida em como que faz isso? Alguém no chat? Alguém no Zoom? Alguém aqui? Levanta a mão se alguém tiver dúvida. Tá bem. Vamos lá. Um colega aqui tá com algumas dúvidas. Bem, isso daí é o mais clássico possível de cálculo 2, tá, pessoal? Encontrar plano tangente e reta normal é uma questão bem clássica da parte de cálculo 2. Qualquer ideia, vocês têm dois caminhos, né? Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Deixa eu escrever a função logo, depois eu faço a revisão. E o ponto era o ponto 3π sobre 2, 5π sobre 4 e raiz de 2 sobre 2. Ok, vamos aqui. Plano tangente reta normal. Qual que é a ideia, né? Tem duas situações para o plano tangente e a reta normal que vocês podem fazer vamos fazer um comparativo aqui. O caso função e o caso superfície, caso geral. Não vou chamar de superfície não, porque o gráfico de uma função é uma superfície, eu vou só chamar só de caso geral, tá? Tá, o que acontece? Quando você tem uma função,
Geralmente eu faço aquele desenho do lençolzinho lá. A ideia de fazer um desenho dessa forma é tentar estimular aquela coisa que já estava na primeira lista de exercícios, na segunda, né? Que é dado um ponto aqui no domínio. Toda vez que eu falo de gráfico, eu desenho dessa forma. O domínio é o que está aqui embaixo e aqui é a imagem, tá? Então, o gráfico de uma função, ele nada mais é do que o cartesiano entre o domínio da função pela sua imagem, tá? É assim que você descreve matematicamente esse conjunto. Cartesiano por quê? Porque eu pego um ponto que está aqui no domínio e considero no R3, no caso de uma função de duas variáveis, esse ponto que tem como coordenadas primeira e segunda as coordenadas do domínio e a terceira coordenada a coordenada da imagem. Quando eu estou aqui e quero fazer um plano tangente, é o caso mais simples que vocês já tinham visto na primeira lista, antes mesmo dessa segunda. Nesse caso de função, ou seja, se a variável z, vamos pensar que é z, x e y. Se z pode ser escrito da forma f de xy, quando isso acontece, eu tenho uma função e a equação do plano tangente é dada por z é igual derivada parcial de f em relação a x no ponto. Vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto x0, y0. Então, calcula a derivada no x0, y0, multiplica por x menos x0, soma a derivada parcial de f em y nesse ponto, x0, y0, multiplica pelo y menos o y0 e soma f de x0, y0. Essa é a equação, eu expliquei, se vocês tiverem ainda com muita dúvida em relação a isso, volta lá na aula que era sobre equação de plano tangente à função, vocês vão lembrar de por que vem isso, por que é essa a equação, mas é essa, tá? A equação é dada dessa forma. Isso é basicamente porque eu ando um pouquinho aqui na direção x, considero um vetor que mora no plano tangente em combinação com um vetor que mora na direção do y, tá? Eu deduzo como que chega nessa fórmula, inclusive tem um daqueles videozinhos pré-produzidos que faz o desenho para vocês entenderem, tá bem? Essa é a equação do plano tangente e esse eu estou nesse caso, tá? No caso de função. Vou até mudar a cor no caso geral para não confundir. Então, por enquanto estou fazendo só o caso de função. Depois eu faço o outro. Quando é uma função é assim, e aí o que vocês têm que entender, seria importante lembrar que o vetor normal, nesse caso específico, ele é dado pela derivada parcial de f em relação a x no ponto, x0, y0, derivada parcial de f em relação a y em x0, y0, e menos 1. Eu deduzo essa fórmula lá na aula, basicamente considerando duas curvas, que é essa e essa, derivando, encontrando os vetores tangentes e fazendo o produto vetorial. Então você obtém essa equação. E aí a reta normal pode ser dada de duas formas. A primeira delas é a forma vetorial, que seria x, y, z igual a x0, y0. Não vou nem chamar de z0. É o f do x0, y0, né? Porque é um gráfico. Então, para ficar um pouco diferente, vou chamar de f, x0, y0. Isso, mais um número real, lambda, que multiplica o vetor e. Então, essa é a equação da reta normal. Essa é a versão vetorial dela, e eu vou escrever aqui a versão paramétrica. Vetorial porque está no formato de vetor, né? Então, isso aqui é a vetorial. E aí, se você abre essa conta, você fica com x, os valores de x que estão
que os valores de x que estão na reta normal são dados por x0 mais lambda vezes a primeira coordenada do vetor normal, tá? Então lambda vezes a derivada parcial de f em relação a x no ponto, x0, y0. O y vai ficar como sendo y0 mais lambda. Tem que escrever as duas formas, professor? Não, tá? Pode escrever. Mas se você for escrever essa daqui, fala quem que é o n, tá? Porque senão não tem nada para fazer. Então, se você quer deixar na forma vetorial, que é essa, você tem que dizer que esse n aqui calcula ele, né? Você vai ter que dizer, não deixa o n só. Diz quem que vai ser a derivada parcial e menos 1. Mas pode ser assim também, tá? y0, lambda, derivada parcial de f em relação ao y, x0, y0. E o z vai ser f de x0, y0 menos lambda, tá? Esse é o caso de função. Vou fazer um exemplo bem rápido, só para a gente ganhar tempo, tá? Quando eu falo exemplo rápido, você já até sabe que exemplo que vai ser, né? Tá, pega um ponto qualquer, vamos chamar o ponto P0 de menos 1 e 3, por exemplo. E aí você quer a equação do plano. A equação do plano vai ser um plano tangente. Plano tangente é z, só fazer a continha, né? Deriva em relação a x, dá 2x, calcula no ponto, né? Então vai ser, deixa eu não vou, tá, vamos fazer assim. Z, por definição, é a derivada parcial de f em relação a x, no ponto, que é menos 1 e 3, vezes x menos x0, mais é menos 1, então x mais 1, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 1 e 3 vezes y menos 3 mais f do ponto. 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, então 10. Aí você só desenvolve a conta, vai ficar z igual deriva em relação a x, 2x, aplica no menos 1 e 3, vai dar menos 2. Então, menos 2x mais 1, mais, deriva em relação a y, dá 2y. Aplica em menos 1, 3, 2 vezes 3, 6. 6 que multiplica y menos 3, mais 10. Se quiser, pode parar aqui, tá? Lá não pediu que seja a equação algébrica, aquela clássica. Se quiser, aqui já está mais do que suficiente, pode parar. E aí a equação da reta, então esse é o plano tangente, reta normal. Bem, e aí é mais rápido deixar na forma vetorial. Então vai ser o x, y, z, que são dados da forma o vetor x0, y0, f de x0, y0, mais lambda vezes o vetor normal, que é menos 2, 6 e menos 1. Então, menos 2, 6, menos 1. Essa é a equação da reta normal. Deixa eu voltar lá nas perguntas. Professor, é possível encontrar também pelo vetor gradiente? Eu vou falar disso. Sim, é possível. Essa equação do plano tangente também pode ser feita... Sim, vou falar. Pode exemplificar a diferença entre uma aproximação linear de um plano, a equação do plano tangente em R2 e em R3, ou em um plano do R2 aplicado a um ponto do R3. Tá, tem muita coisa aí, tá, Lian? Eu vou tentar dar uma esmiuçada na sua pergunta. Professor, de onde veio esse 10? F, vamos lá. Essa é a equação do plano.
Derivada parcial x menos x0, derivada parcial y menos y0, f de x0, y0. Então, quem que é o 10? A f de menos 1 e 3, tá? A função é x quadrado, y quadrado. 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, 1 mais 9, 10. Tá bem? Agora eu chego nessa pergunta, Liane. Bem, e aí as outras duas perguntas eu vou responder, que é a pergunta se eu posso fazer pelo gradiente. Sim, porque como eu disse, o outro caso é o caso geral, tá? Então, esse caso é o caso de função, entenda ele como um caso particular. Esse caso aqui, quadro 2, por favor. Esse caso é um caso particular e só funciona assim, tá? Ele só funciona se você consegue colocar uma variável em função da outra. Qual que é o caso geral? No caso geral, você usa a propriedade do gradiente. O caso geral não é mais uma função, tá? É uma coisa... Não necessariamente, tá? Pode ser uma função? Pode. Isso responde a pergunta do Zoom, lá no chat, se pode usar o método gradiente para essa. Se você aplicar corretamente, pode sim, tá? Então pense que você tem uma superfície. Ela pode ser de qualquer jeito. Ela pode ser assim, fechada, ela pode ser gráfica, ela é uma superfície do R3. O que é uma superfície do R3? Bem, é um conjunto de pontos x, y, z que satisfaz uma ou mais equações. É isso que é uma superfície, tá bem? Então, a esfera é uma superfície. O paraboloide é uma superfície. O paraboloide hiperbólico é uma superfície. E aí vai, tá? Isso aí tudo bem. Você tem uma equação, os pontos que satisfazem aquela equação são as superfícies. Então, por exemplo, isso. Todo ponto que você coloca, todo ponto do R3 que você substitui aqui e dá 1, são pontos que estão numa superfície que a gente chama de esfera. Todo ponto que você coloca aqui e dá igual a 0 são pontos de uma superfície que a gente chama de paraboloide. E por aí vai. Então, você toma a superfície e aí você percebe o seguinte: equações desse tipo concorda que tudo que eu tinha escrito aqui tem esse formato, né? Onde k é um número real. O k é fixado, tá? O x, y, z que são. Superfícies são basicamente soluções de coisas desse tipo, que também são superfícies de nível de uma função. Concorda? Então, se você olha agora, isso daqui não é gráfico de uma função, mas isso daqui é superfície de nível de uma função que mora no R4. Por que então, é exatamente pelo fato de morar no R4 que eu nem posso desenhar para vocês. Mas significa que você pega uma superfície do R4, se você considerar isso aqui, por exemplo, para cada valor de k que você toma nessa igualdade, você tem uma esfera. E essa esfera é a superfície de nível dessa função, cujo gráfico está no R4 e você não consegue desenhar. A forma mais fácil de você fazer a analogia é pegar o caso em que você reduz a dimensão. Quando você reduz a dimensão, se você olhasse nesse daqui, você tivesse, por exemplo, f de x e y igual a x quadrado mais y ao quadrado, você percebe que para cada k que você toma, você tem uma circunferência. E essas circunferências, elas são os níveis dessa função. Essa é uma função que mora no R4 e você tem níveis, e cada nível é uma superfície. Mas qual que é a propriedade do gradiente? A gente sabe que, se você chama essa daqui de superfície S, vamos chamar de S de K, ou seja, a solução dessa equação aqui, você chama de S de K os pontos do R3 que satisfazem isso, a propriedade do gradiente é ser perpendicular. O gradiente de f no ponto, qualquer ponto, tá? Pega um ponto aqui,
P0. P0 é o ponto x0, y0 e z0. E o que você sabe é que esse gradiente ele é perpendicular à superfície, ou em outras palavras, perpendicular ao plano tangente, tá? Então ele dá o plano tangente. Porque para definir um plano, ser perpendicular a uma superfície, se você pensasse, se você tenta passar um plano por algum ponto aqui, tocar em um único ponto na superfície, ser perpendicular à superfície ou ser perpendicular ao plano é a mesma coisa. Porque os dois são tangentes. Então, ser perpendicular a um é ser perpendicular ao outro. E é por isso que o caso geral você resolve da seguinte maneira. Você considera uma equação desse tipo, e aí você resolve fazendo a equação do plano é dada. Tangente. A equação do plano é dada. Gradiente da função f grande no ponto. Produto interno com x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. E a reta normal. Pessoal, ainda tem gente... tem algumas confusões, é normal, tá? Vocês estão tendo contato ainda pela primeira vez, então é normal que algumas coisas ainda gerem certas... Normal. Existem algumas coisas que ainda geram algumas confusões. Quando chegar lá na frente, derivadas direcionais, a derivada direcional é definida por um produto interno. Produto interno, desde a primeira aula até a última, e desde quando ele foi definido, dá um número. E ele vai dar um número aqui, ele vai dar um número na derivada direcional, ele vai dar um número em qualquer lugar. Produto interno é um número. Então não tem como a derivada direcional ser um vetor. Isso é uma coisa muito, muito comum, tá? Quase todas as provas chegam com a derivada direcional sendo um vetor, e eu não faço a menor ideia de por que ela chega como um vetor, porque é um produto interno. Até os alunos que lembram que é um produto interno, mandam como vetor. Isso aqui é sempre um número, tá? Tá, e aí no caso da reta normal, você fica com x, y, z igual x0, y0, z0 mais lambda vezes o gradiente. E aí eu já vou comentar por que esse caso resolve o caso particular. Para entender por que esse caso resolve esse, é uma conta bem simples. É o fato de que isso daqui é igual a isso. Espera aí. Isso é um pouco alto, às vezes atrapalha. Pronto. Por isso que o caso geral resolve tudo, tá? Porque agora... Pode ir. Nome e curso, por favor. E fala um pouquinho mais próximo do microfone, senão eu estou meio surdo hoje. Já. Luiz Carlos, Engenharia Elétrica. Professor, eu gostaria de pedir um exemplo de uma questão que fala assim... mostre que a curva ela é normal a uma superfície, se fosse possível. Vou fazer. A gente tem que chegar lá. Sem perguntas por aqui. Faz um exemplo, por favor. Um exemplo do quê? Lucas. Bem, Lucas pediu um exemplo, mas eu não entendi do quê, tá? Vou ficar aguardando. Eu vou fazer, Lucas. Tá bem. Eu vou chegar, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou chegar aqui também. Mas vamos lá, vamos continuar. Bem, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Essa é a definição, tá, pessoal? Então é assim que ele funciona. O fato disso resolver o caso do plano a uma função é porque lá eu disse que z era f de xy e essa equação pode ser transformada em f de xy menos z igual a 0.
Observe que eu passei de uma coisa que era de 2 variáveis para algo que tem 3 variáveis. O que eu estou dizendo é que eu estou considerando uma função f grande de x, y, z igual a f de x, y e menos z. Esse é o nível 0 dela e eu resolvo. Respondendo à pergunta do Lucas, o que você faz? Você tem essa equação, considera um ponto que pertence a ele, por exemplo, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. E aí você resolve. O que você observa? Que esse é a curva de nível, é a superfície de nível dessa função. O vetor gradiente é perpendicular em qualquer ponto. Se você quiser, já calcula o vetor gradiente direto. Calcula no ponto. Aí vai ficar raiz de 2, raiz de 2 e 0. Equação do plano tangente. Equação do plano tangente. Bem, voltar lá no quadro 1, vocês vão ver que é o gradiente de f interno com x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. Esse daqui você acabou de calcular, raiz de 2 e 0. O ponto é raiz de 2 sobre 2, então fica x menos raiz de 2 sobre 2, y menos raiz de 2 sobre 2 e 0. Z menos 0, perdão. Z menos 0 igual a 0. Fazendo esse produto, vai ficar raiz de 2x menos, vou fazer aqui direto, tá? Então, mais raiz de 2y. Essa minha raiz está parecendo um R, né? Raiz de 2x mais raiz de 2y. Esse vezes esse vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2, sobre 2, 1. Então, menos 1. Esse com esse, menos 1. Esse com esse dá 0. Então, fica isso. E essa é a equação do plano. Equação da reta normal. Você pode deixar na forma vetorial, x mais y mais z é igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 0, mais lambda, que multiplica o vetor gradiente. Raiz de 2 e 0. O que significa não aparecer z? Significa que aqui o z é livre e aqui o z é 0. Tá bem? Professor, professor, poderia falar com relação a derivada... Calma, pessoal. Vamos... se vocês tiverem uma pergunta sobre parte do conteúdo que estão à frente do que eu estou falando na matéria, só vocês acalmarem que eu vou chegar nele, tá bem? Professor, eu sempre uso a fórmula geral, tá correto, pode usar. Então, bem, isso... Alguma dúvida ainda sobre plano tangente? Bem, eu sei que vocês têm dúvidas de coisas para frente. Alguma dúvida até aqui no conteúdo? Então vamos adiantar. Ok. Depois, teorema da função implícita. Condições para existir a derivada implícita. Função ser de classe C1. Você tem uma superfície de nível dela e você tem que, sobre essa superfície de nível, a variável que você quer escrever como função das outras variáveis, a derivada da f é diferente de 0 em relação a ela. E aí você consegue calcular. Alguma dúvida sobre isso? No Zoom, aqui, levanta a mão quem tiver dúvida. Bem, aqui não tem dúvida sobre teorema da função implícita. No Zoom, alguma dúvida? Por enquanto, não. Bem, aí aqui tem derivada direcional. Então vamos agora
sem falar de derivada direcional. Eu vou aproveitar e fazer duas coisas simultaneamente. A questão que vocês tinham na lista sobre derivada direcional era relativamente difícil. Vou fazer primeiro o caso mais simples, depois eu explico como que faz isso daí. Acho que fiz algum comentário. Tá, o Luiz tem dúvida. Eu entendi. O Luiz tem dúvida sobre o teorema da função implícita, é isso? Luiz? Isso, tá bom. Vamos fazer teorema da função implícita. Para ganhar tempo, eu vou usar o exemplo que eu já tenho aqui, tá? O que é o teorema da função implícita? Novamente, você pode voltar até tudo. Você pode voltar para cá. Você tem uma superfície de nível. E o que você quer fazer nessa superfície de nível? Esse exemplo é bom, porque você observa que isso daqui não é... Aqui, essa superfície de nível, ela não é gráfico de uma função de duas variáveis. Conseguem ver isso? Por quê? Porque se você pegar um ponto aqui embaixo, a hora que você sobe, ele está batendo em dois pontos, você não consegue definir uma função desse jeito. Mesma coisa da esfera e por aí vai. Tá bem? Então, isso daqui, essa superfície, não define uma função do tipo z igual a f de xy. Ela não define, tá? Isso aqui não pode ser feito. Então, não existe, tá? A princípio. Mas você observa, assim como na esfera ou qualquer outra superfície, que tem alguns lugares que sim, dá para fazer. Por exemplo, se você tirar pega um pedacinho aqui de cima, ó, do feijão, parece uma função, né? Esse pedaço, localmente é uma função. Você olha aqui, por exemplo, se eu quiser olhar esse ponto aqui, eu consigo uma parte da superfície que é gráfico de uma função. Só que, em alguns casos, eu consigo, de fato, isolar por algumas transformações, como é o caso da esfera, e tem outros que eu nem consigo isolar, mas eu sei que é porque, primeiro, eu sei que é geometricamente, que eu estou vendo que tem uma parte aqui, que se eu cortasse essa topo aqui do feijão, então eu teria só essa calota e isso seria uma função. Para cada ponto aqui, existiria um único ponto nessa parte da superfície. Então o que o teorema da função implícita me permite fazer? Ele diz o seguinte: se três condições, você pega uma superfície, você pega uma coisa desse tipo, como é o que está escrito aqui, ok? Se três condições forem satisfeitas por isso, por essa função, então você consegue escrever z como uma função de x e y, e além de escrever, você conhece as suas derivadas, que é a generalização de derivadas implícitas do cálculo 1. Quais são as três condições que você precisa satisfazer? Primeiro, é a condição de estar na superfície de nível. Tá? A primeira condição ela poderia até ser desconsiderada, porque a primeira condição é você ter um ponto que está na superfície. Bem, se você não tivesse isso, você não estava nem procurando, né? Então, essa é a condição mais óbvia do mundo. A segunda, bem, talvez não esteja na mesma ordem que eu falei da outra vez, mas são três a menos de reordenar, tá? Aqui a ordem dos fatores não altera o resultado. A segunda é que f é de classe C1. Ou, em outras palavras, que ela possui derivadas parciais de primeira ordem, essas derivadas são contínuas. Como é que você vai avaliar isso? Você vai simplesmente olhar para a função e vai dizer assim: note que essas funções são de classe C1 de cálculo 1 em x, y e z. Então, uma das vantagens do cálculo 2 é jogar o problema para o cálculo 1. Então, você fala assim, às vezes no cálculo você nem sabia o que era classe C1, mas aqui você finge que você sabia e você fala assim, não, note que x ao quadrado é de classe C1, y ao quadrado é de classe C1 e z é de classe C1, então é de classe C1. E pronto, porque é basicamente as derivadas parciais. E derivadas parciais é em uma variável só, entre aspas, tá? E a terceira condição, essa que é a condição que realmente você tem que testar, não dá para simplesmente assumir que é que a derivada de f em relação ao z seja diferente do zero.
porque em algum momento você vai dividir por isso. Então, se você não lembra dessa condição, lá na frente você vai lembrar, porque você vai ver que isso aí está num denominador, então você vai ter que assumir que é diferente de zero, então você vai ter que testar, tá? Então, eu acho que o ponto que eu tinha escolhido anteriormente, ele não é bom, mas vamos fazer, porque lá o z estava zerando, né? Vou ter que escolher outro ponto. Vamos calcular primeiro essa daqui. Derivada, essa daqui é verdade. Eu vou escolher um ponto aqui, só que se eu escolhesse o raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0, vai dar problema com essa condição. Então eu vou só trocar de lugar, tá? Vou deixar 0, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Estou fazendo isso porque eu quero chegar aqui da diferente de 0, então vocês vão ver que esse aqui funciona, aquele lá não ia funcionar. Então, esse ponto satisfaz? Faz a continha, tá? 0 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 quadrado mais raiz de 2 sobre 2 quadrado é igual a 0 mais 1, quer dizer, mais meio, que é igual a 1. Então, primeira condição, ok. Segunda condição, f é de classe C1, pois é soma de polinômios. Polinômios, tá? Então, é de classe C1. Então, segunda condição também vale. Terceira condição, deriva isso em relação, deriva a f, que é o de lá, em relação a z. Derivada de f em relação a z. E aí, quando eu falo ser diferente de zero, eu estou falando no ponto, tá? Geralmente eu não escrevo, mas aqui é no x0, y0 e z0. E isso tem que ser diferente de zero. Então, essa derivada aqui, num ponto qualquer, é 2z. No ponto que eu pedi, bem, isso aqui não importa, 2 com 2 cancela, raiz de 2, diferente de zero. Acabou. Então, condições satisfeitas, existe a função. Então, você tira duas conclusões daqui. Primeiro, existe uma vizinhança desse ponto onde z é igual a f de xy. Bem, vai ter um b no R2, um i em R, não, contido, tá? Desculpa. Um b no R2, um i em R, tal que z sai desse b, vai nesse i, e mais, a derivada de z em relação a x é menos a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y no ponto, tá? Tudo isso no ponto. Eu vou calcular. Lembrando que o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E aí, como eu disse, se você não lembrou que isso aqui... Opa! Z, tá? É que você sabe que é diferente de zero. É que você exigiu que fosse diferente de zero. Bem, aí, a derivada de z em relação a x, e aqui gerou uma dúvida, né? Acho que os colegas, quando foram resolver essa questão, ficaram na dúvida porque lá ele pedia em relação às duas primeiras coordenadas. E por que é em relação às duas primeiras coordenadas? É porque eu transformei numa função de duas variáveis. Então, a z é em duas variáveis, a f é que era em três. Então, a derivada de z em relação a x, em que ponto? 0, raiz de 2, tá? Raiz de 2 sobre 2. Porque a z é uma função de x e y. Foi para isso que eu fiz esse tanto de conta, né? Então, é isso daqui, vai dar... A deriva lá em relação a x vai dar menos 2x sobre 2z. Aí você aplica no ponto, vai dar 0, tá? Porque o x é 0, eu estou escolhendo esse ponto aqui.
Então o x é 0 e aqui embaixo a gente já calculou, foi aqui, tá? Para ficar mais claro, eu posso escrever que isso é 0, menos 0 sobre raiz de 2, que continua sendo 0. Aí deriva agora, calcula a outra. Derivada de z em relação a y, em 0 e raiz de 2 sobre 2, vai ser menos 2y sobre 2z, que vai dar menos a raiz de 2 sobre a raiz de 2, que vai dar menos 1. Então essas são as derivadas. Entenderam? Quem estava com dúvida, Luiz, Rebeca, entendeu a conta? Sim, Eduardo. Se cair uma coisa desse tipo na prova, você tem que verificar as 3 condições. Porque é só assim que vale, tá? Senão você pode, inclusive, não ser verdade. Então, se cair essa questão, uma questão assim na prova, você tem que verificar. E observe que é simples, tá? Essa daqui você vai ter que calcular de qualquer jeito, porque você vai precisar dela para o denominador. Essa daqui você vai basicamente engambelar, porque você não vai provar de fato. E essa daqui, bem, essa daqui é simplesmente você verificar que o professor não escolheu um ponto errado, então é só jogar na conta. Professor, na terceira condição, sempre vai ter que derivar em relação a z. Aí tem que entender uma coisa, tá? Por que foi em relação a z? Porque eu queria fazer isso. Se você quer colocar z em função de x e y, em relação a z. Se você quisesse colocar x em função de y e z, então seria em relação ao x. Se você quer colocar y em função de x e z, seria em relação ao y. Entenderam? Então, aqui você tem que cumprir aqui. Aqui embaixo vai aparecer a função, vai aparecer a variável que você quer colocar como função das outras. Ok? É só você entender que vai aparecer quem vai estar no denominador aqui na frente. E vai mudar se você quisesse x em função de z, seria ao contrário. Então, aí você precisaria que a derivada em relação ao x fosse diferente de zero. A determinação de classe C1. Bem, você pode, toda vez que for justificar por que a função é de classe C1, você pode assumir o seguinte: todas as funções elementares, as funções polinômio, exponencial, trigonométricas, logaritmo, aonde elas existem, aonde elas estão definidas, são funções de classe C1. Então, se a sua função de várias variáveis é composta por combinação dessas funções elementares, ela é de classe C1 por isso, porque essas funções são. Aqui eu disse que f é de classe C1 porque é polinômio. Se tivesse função trigonométrica aqui, ela seria de classe C1 porque funções trigonométricas são de classe não só C1, tá? Funções que você pode derivar infinitas vezes são de classe C infinita, em particular são de classe C1. Então, polinômios, exponenciais, trigonométricas, logaritmo e funções racionais, aonde elas existem, elas são de classe C1. Então, todas as funções que vão aparecer lá é uma combinação disso, logo é de classe C1. Entendeu, Luiz? Combinações de funções elementares é de classe C1. Deixa eu ver o que está faltando. Está faltando falar da... Deixa eu ver... Está faltando falar da derivada parcial, né? Que era onde eu estava indo antes de ver que o colega tinha dúvida aqui. Vamos falar de derivadas direcionais. Bem, em geral, uma função, uma derivada direcional, você pensa, sei lá, tá, vamos pegar essa função aqui, eu vou pegar um pouquinho menos elementar para ficar um pouco diferente. Você tem uma função, o caso mais clássico, né, que não é aquele que está na lista, que era um pouquinho mais difícil. O caso mais clássico, você tem uma função, e você tem um vetor que pode ou não estar normalizado, pode ou não ter norma igual a 1. Então você considera um vetor U igual a, por exemplo, menos 1 e 3. Tá?
Derivada direcional, geometricamente falando, é você estar num ponto, que pode ser um ponto genérico, eu posso pedir ele num XY qualquer, ou posso pedir ele especificamente. Professor, tá bem, pessoal, vamos lá, como eu já disse, né? Eu vou fazer na sequência, tá? Até o final da aula, o que der. Acho que já ficou claro que os conteúdos que estão para frente eu vou fazer à frente. Ok. Então, o que é a ideia de você tomar uma derivada direcional quando você tem um vetor que dá direção? Esse vetor, por exemplo, menos 1 e 3, ele mora... Mas pessoal, eu gostaria, só um comentário, eu gostaria que vocês estivessem tão empolgados com o cálculo 2 desde o começo do curso. Provavelmente a quantidade de dúvidas hoje seria bem menor. Mas eu fico feliz que, pelo menos na véspera da avaliação, as dúvidas surgiram. Isso é bacana. Ok. Quando você pensa, por exemplo, no menos 1 e 3, vamos supor que você tem aqui menos 1, aqui você tem o 3, então você tem um vetor aqui, tá? Você tem esse vetor, e esse vetor te dá uma direção. Essa direção ela pode ser transladada para cá. E a derivada direcional nada mais é do que calcular aquele limite. E aí vocês sabem que não calcula pelo limite, mas a definição dela é calcular o limite quando você pega esse ponto, que era o ponto xy, e faz f de x mais um h. Esse vetor, como ele tem um módulo diferente de 1, ele acaba interferindo. Então, eu troco por uma coisa que seja de tamanho 1 aqui, eu normalizo. Esse daqui é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido desse, mas ele é normalizado, ele é um vetor AB. E aí você faz H vezes o A, Y mais o H vezes o B, menos o F do XY, dividido pelo H, quando o H vai a 0. E isso daqui é a definição da derivada de F na direção do vetor 1. Por que eu gosto de fazer isso? Para vocês entenderem que a derivada direcional e a derivada parcial são a mesma coisa, só que a parcial é um caso particular, são direções específicas. A diferença, toda vez que eu fui falar de derivadas parciais, o que eu falei? Considera a direção dada pelo x, fixa o y e anda no x, fixa o x e anda no y. Então, não é para ser diferente o comportamento, as definições dessa daqui, não é diferente das outras duas, tá, pessoal? São duas coisas que andam, cada uma eu escolhi uma direção, mas pelo fato das direções canônicas do R3 ser a direção do vetor do x e a direção do y, elas são mais conhecidas, são as mais interessantes, e aí eu consigo escrever as outras como combinação delas. Mas eu poderia rodar e teria outras duas que eu conseguiria fazer a mesma coisa, tá? Então essa é a definição. Porém, graças ao fato da gente já conhecer as parciais, apesar das parciais serem um caso particular, ela me permite calcular todas as outras a partir dela. Então, se eu tenho as duas parciais, eu consigo determinar todas as outras. Isso é o que a gente chama em álgebra linear, vocês não fazem essa disciplina, mas as derivadas direcionais formam uma base. Assim como os vetores 1, 0 e 0, 1 formam uma base, as derivadas direcionais também. Então, eu consigo escrever as outras como combinação delas. E aí, a derivada que é definida dessa forma, você pode descrever por uma formulazinha, que é mais fácil, sinceramente, decorar do que ficar deduzindo, que é isso. Então essa é a definição da derivada direcional. Que no nosso caso, o que aconteceria? Gradiente. Então deriva em relação a x 2x menos x. Opa, tem mais um aqui, né? Então, gradiente 2x
menos y mais 1. Gradiente em relação ao y, quer dizer, derivada em relação ao y, que vai dar menos x menos 2y. E aí, aqui você pega o vetor, que é o vetor menos 1 e 3, e normaliza. Normalizar é cortar pelo módulo do vetor, tamanho, distância euclidiana, distância do teorema dada pelo teorema de Pitágoras, tá? Raiz de 10. Raiz de 10. Por que raiz de 10? 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 10, a raiz disso é raiz de 10. Aí quando você chega aqui, aí aqui por algum motivo vira vetor para alguns alunos, mas não é para virar vetor, isso daqui é um número, tá? É uma função de duas variáveis a valores reais. O que vai acontecer? Isso aqui vai mudar, eu faço esse vezes esse, somo com esse vezes esse. Primeira parte vai ficar y menos 2x menos 1 sobre a raiz de 10, mais, tem um menos aqui, então vai ficar menos, né? Mais com menos, menos, menos. Deixa eu ver como que fica melhor. Tá, se você coloca o menos, vou colocar o menos lá de fora. Tem um 3 aqui que multiplica, né? Raiz de 10. E isso é uma função, e essa é a derivada direcional. Entenderam? A única coisa que acontecia naquela questão da lista, eu vou falar bem rápido, porque eu ainda quero fazer mais algumas coisas com vocês. A única diferença lá naquela lista era a seguinte: ele não falava quem que era a função, ele só dava a equação do plano, tá? Aí ele falava assim, bem, sei lá, vamos pensar que a equação do plano era assim. Vamos pensar que essa era a equação do plano, tá? Ele não deu a função, ele deu o plano tangente à função no ponto. Aí, bem, como que você recupera as derivadas direcionais a partir disso? O que você precisa é do gradiente, e a função era de duas variáveis. E aqui tinha um plano, a equação, 3 variáveis. O que você tem que lembrar é, a equação do plano, o vetor que é normal a esse plano, é o vetor A, B e C. Esse é o vetor normal a esse plano. Se vocês quiserem entender por que esse é o vetor normal desse plano, é só você pegar dois pontos diferentes que estão no plano. O que eu estou fazendo é pegando dois pontos aqui, tá? Bem, se você subtrai um do outro, você fica com A que multiplica x1 menos x2, B que multiplica xy1 menos y2, mais C que multiplica z1 menos z2 igual a 0, né? Porque esse D cancela com esse D. E aí você observou que o vetor A, B e C é perpendicular ao plano. Por quê? Porque esse camarada aqui, x1 menos x2, y1 z1 menos z2, mora no plano. E esse daqui então é o perpendicular. Então esse era o perpendicular, era assim lá na lista de vocês. Só que você quer o gradiente, né? O que você quer é isso aqui, ó. Derivada de f em relação a x e derivada de f em relação a y. Era isso que você queria e era isso que você tinha. Como é que você faz? E você lembra que o normal ele é assim, né? Quando é uma função, de novo, retomando lá o começo da aula. Quando é uma função, você tem derivada de f em x, derivada de f em y e menos 1, ok? Então, se você quer esse, você tem esse, o que você faz? Você recupera menos 1 aqui. Então, você tinha assim, A, B e C é igual a isso daqui. Então, o que você pode fazer? Você quer transformar isso daqui em menos 1, para você chegar no mesmo tamanho. Então, você divide por menos C, tá? Quando você dividir por menos C, desse lado, você coloca o menos C em evidência, em outras palavras. Se você escrever o menos C aqui em evidência, você vai ficar com A menos A sobre C, menos B sobre C e 1.
Então, esse daqui e esse daqui corresponde a isso e isso, certo? E aí você voltava lá na definição, que é a derivada direcional, é assim. Porque aí você já tem o A, tem o B, e aí só fazia isso. Professor, bem, cadê? Tá ok. Ok, vamos continuar. Então, essa derivadas direcionais, tá ok? Alguma dúvida sobre derivada direcional? Alguma dúvida? Dúvida aqui sobre derivada direcional? Todo mundo entendeu, professor? Como a letra A da questão 4 e 5 da lista. Vamos lá, voltar na lista. Aí aqui... deixa eu... De novo. Da lista 4. Tá bem, pessoal, vamos continuando, tá? Então a gente está na lista 3. A questão 3 era sobre derivadas direcionais, tá ok? Essa daqui era sobre regra da cadeia. Um colega tinha perguntado, tinha dúvidas sobre regra da cadeia. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Vou fazer um exemplo bem simplesinho, pessoal, só para eu passar, né? Porque essa derivada de cadeia, da regra da cadeia, e os colegas estão com dúvida em coisas que estão mais para frente. Vou fazer uma de regra da cadeia aqui bem simplesinha. 2 casos, tá? Que é os 2 casos que a gente viu da regra da cadeia. Um dos casos é quando você tem uma alfa que vai de um intervalo. Pode vir por aqui. Eu não vou usar esse daí não, porque vou fazer um exemplo mais simples. Que vai de I em Rn. E aí você tem uma... Pessoal, pode colocar daqui do quadro, por favor? Obrigado. Você tem uma alfa que vai de um intervalo I do Rn. Vou pegar o R2 aqui, só para fazer rapidinho. E você tem uma F que vai de um subconjunto aqui do R2 em R. Então, só para entender o que eu estou dizendo com isso, eu vou pegar uma alfa de T igual a, sei lá, T quadrado. Eu vou pegar uma função de 2 variáveis, que pode ser, sei lá, cosseno de x mais y, tá? E aí é possível considerar uma função que é a composta, que é f de alfa de t. Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Respondendo a pergunta anterior sobre a regra da cadeia. Que nada mais é do que pegar f e compor com alfa de t. Porque observa que a alfa de t tem 2 variáveis, quer dizer, tem 2 coordenadas a imagem. Quando você compõe, o t vai entrar no x, t quadrado vai entrar no y. E aí você quer derivar isso. E a regra da cadeia funciona do mesmo, entre aspas, do mesmo jeito que no cálculo 1. É a derivada da de dentro vezes a derivada de fora aplicada na de dentro. Só que esse vezes é um produto interno, porque eu estou falando de vetores. Então isso daqui é calculado com alfa' de t, interno, produto interno, com o gradiente da f em alfa de t. Isso daqui vai virar deriva alfa de t da 1 e 2t, interno com o gradiente dessa função, deriva o cosseno, vai dar menos o seno de x, só que x é composta. Então eu aplico em t. Então seno de t, deriva em relação a y vai dar 1, em t quadrado continua sendo 1. E isso é um produto interno, vira número de novo. Então vai ficar 2t menos seno de t. Então essa é a derivada dessa composta. E a outra forma é quando você tem uma função de 2 variáveis. Há duas no R2, por exemplo, U mais V, UV. UV. Ou seja, uma função que sai do R2 e vai no R2. E você tem uma outra função de 2 variáveis, por exemplo, x² mais y². E aí, você também pode fazer composição.
O que é compor aqui? É considerar uma função f de uv, que é igual a f composta com g de uv. Por quê? Porque g de uv tem duas, então eu coloco uma na outra. E aí eu posso perguntar qual que é a derivada da f em relação ao u, porque essa função é de u e v. Isso vai ser deriva a de dentro em relação ao u. Então você fica com essa coordenada, vamos chamar isso aqui de x de uv, e isso daqui de y de uv, tá? Ou seja, a primeira coordenada em função de u e v, a segunda coordenada em relação ao u e v. Então quando você chega aqui, você vai ter a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a u, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a u, que nada mais é do que deriva isso em relação a x. Só que aí você tem que aplicar nessas coordenadas, tá? Quando você deriva aqui em relação a x, você fica com 2x, mas é aplicada em mais interna. Então, 2 vezes u mais v. Quando você deriva x em relação a u, bem, x é isso. Em relação a u dá 1, ok? U mais v derivado em relação a u, 1. Então aqui dá 1. Mais, deriva f em relação a y, dá 2y, mas aplicado no y dá mais interna. Então, 2 vezes uv. E multiplica pela derivada de y em relação a u. Quando você deriva isso daqui em relação a u, o v se comporta como uma constante, fica v. Então dá isso. E aí do outro lado seria análoga, tá? A única coisa que muda é que a derivada de f em relação a v é igual à derivada de f em relação a x. A derivada de x, tá? Alguma dúvida? Em relação a v, eu acho que meu tempo está quase acabando, né? Relação a y em relação a v. Só que eu não vou fazer a conta porque o tempo está acabando. O Renan está torcendo para a regra da cadeia cair na prova. Vou dar um spoiler para você, Renan. Vai cair, tá bem? Fica à vontade. Tá bem, vai cair sim. Ó. Renan é o que está mais contente hoje. O primeiro a saber uma questão da lista. Da prova. Questão número 4. Questão 4 e 5. Bem, é multiplicador de Lagrange, eu fiz na aula passada, tá, pessoal? As últimas, o que está mais revisado é a parte de multiplicador de Lagrange. Renan ficou feliz. Não, vai cair sim, Renan. Vai ter nada manhã e nada tarde, que é para não diferenciar vocês. Vai cair regra da cadeia lá sim. Tá bem? Pessoal, é isso. Agradeço muito a todos e até sexta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!